Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham através da tvc.com, nossos votos cordiais de muita paz. Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, asseverou com propriedade que fé inabalável somente o é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fazia 400 anos que a boca profética silenciara as suas mensagens dirigidas sempre a Israel. Nesse longo período, uma noite de aflições tombou de maneira especial sobre aquele povo que se considerava eleito pelos céus para a grande tarefa de construir um mundo de fraternidade na terra. Nesse largo período, as mais terríveis aflições, como anteriormente, tombavam sobre o dorso de todo o povo israelita, que após essa fase longa experimentava o tacão das legiões romanas, que à época governavam praticamente o mundo conhecido. Encontrava-se à frente de Israel, na opinião de Giovanni Papini, um dos homens mais perversos do século I antes de Jesus. Herodes o Grande caracterizava-se pela pusilanimidade. Não era judeu. A sua vida era assinalada pela soberba, pela ferocidade e pela promiscuidade de natureza moral. Para poder dar alguma forma de dignidade à sua governança, casou-se com a princesa Asmoneia, para poder diminuir de alguma forma o impacto da sua presença sobre as tradições israelitas. Por consequência, era odiado por todos os judeus. Por sua vez, também aos judeus odiava. Nada obstante, ele mandou redecorar o santuário, considerado na época o Templo de Jerusalém, uma das mais notáveis construções arquitetônicas. À entrada do imenso santuário, ele mandou esculpir na parede de mármore uma macieira toda em ouro, que era a sua maneira de homenagear o Deus único, o que certamente não mudou a ideia e o conceito que desfrutava entre o povo israelita. Nesse momento, enquanto Israel estorcega sob a chibata impiedosa de um inclemente governante, deve ter chamado a reflexão dos historiadores um fenômeno que vinha ocorrendo exatamente nesse período, um pouco antes, quando, após o fracasso da primeira manifestação governamental de Roma, para dividir em triunviratos aqueles homens notáveis que deveriam manter sob a governança das legiões o imenso império, surge o segundo triunvirato depois do assassinato de Júlio César na escadaria do Senado. E entre esses dois novos triunviros, um deles destaca-se pela grandiosidade do seu caráter, Caio Júlio César Otaviano. A sua vida é bastante especial, porquanto era um homem, segundo alguns historiadores, de complexão frágil. Numa das guerras da Bitínia, ele contraíra uma problemática infecciosa
e tinha o corpo sempre envolto em ataduras para poder proteger-se, especialmente das lufadas de vento frio que lhe provocavam distúrbios respiratórios terríveis. Ao lado disso, esse homem também excelente cabo de guerra, que conseguira vencer Antônio, encontrava-se no fastígio, quando de repente ele teve notícia do comportamento de uma neta, que era o mesmo comportamento de uma das suas filhas muito amadas, que se havia entregado à conduta irreprochável de uma pessoa insensata. Na primeira vez, para poder demonstrar que a casa governamental de Roma era digna, mandou para o exílio na ilha da Pandatária aquela filha vulgar que naturalmente indignificava a coroa. E agora, por segunda vez, a sua neta, que se entregava também aos abusos de toda a natureza, recebeu a mesma penalidade desse homem de caráter diamantino. Mas as suas aflições íntimas não pareciam terminadas, porque ele descobriu que a própria esposa experimentava venenos em muitos escravos, objetivando, talvez, libertar-se de inimigos políticos, e com a mesma austeridade que lhe caracterizava o caráter ímpar, exigiu-lhe a preservação no tálamo conjugal, deixando-a, entretanto, para que ela pudesse sentir o significado de uma vida que não era compatível com a sua legislação. Esse homem extraordinário, no entanto, ao renascer na terra para governar Roma, nesse período, parece que se fez acompanhar de uma pleiade de espíritos nobres que vieram preparar uma era muito especial. Era Virgílio, Tito Livio, Salústio, que pareciam inspirados pelos deuses. E quantas vezes, diante do foro, na sua tribuna de ouro, ele via Virgílio declamar: ó sol fecundo, que diariamente abres e fechas o dia, que no teu périplo pela terra não possas ver nada que se equipare à grandeza de Roma. E as lágrimas escorriam pelos olhos daquele governante de um império colossal. Ninguém sabe explicar o que ocorreu, porque antes desses poetas, Roma havia experimentado a presença das armas, dos grandes comandantes, e a terra vira passar Alexandre Magno, acompanhara também Ciro, rei dos persas, e quantos outros que submetiam as nações em guerras vergonhosas, destruindo-lhes as cidades e queimando os campos para que não produzissem pão para os miseráveis vencidos. Sucede que nesse período a divindade aproxima-se da terra e os seres angélicos tecem a túnica nupcial do ser humano com aquele que vem libertar todas as criaturas da tremenda escravidão da ignorância. É desta forma, portanto, que irá nascer em uma gruta modesta de calcário aquele que é o Senhor do mundo e se embosca na indumentária material em uma noite fria, sob o céu de turquesa, salpicado de estrelas e com uma lua pálida, ante os animais domésticos e a expectativa da natureza. Jesus veio à terra, abandonando por momento o sólio do Altíssimo, para poder demonstrar a grandeza do amor. É a primeira personalidade histórica a falar a respeito do amor, como dantes nunca se houvera abordado a questão. Vale a pena recordar
que mesmo nos vultos históricos do passado, Lao Tse, Forri, Confúcio, tiveram a grande preocupação com a sociedade. Se formos ainda mais atrás, a Pedra de Roseta, apresentando o primeiro código legal da humanidade, não tem oportunidade de falar a respeito dessa mensagem de que Jesus foi o modelo, é o guia da humanidade, porque a vivenciou até o momento in extremis, na cruz de vergonha, que ele transformou em 2 asas como ponte na direção do infinito. Se recordarmos, por exemplo, de Sakyamuni, o Buda, ele terá a oportunidade de nos convidar à compaixão, ao caminho do meio. Moisés cantará também o Decálogo, que recebe entidades venerandas no Sinai. Mas ele não tem a oportunidade de penetrar na grandeza do amor, embora se refira quanto à necessidade de amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao pai e à mãe. Mas Jesus veio e revoluciona o pensamento filosófico da humanidade, embora a sua doutrina tenha a alma do idealismo socrático-platônico, aureolada pela presença inexcedível do amor. A única definição que à época se pôde dar a respeito de Deus, colocada nos lábios ou na pena mágica de João, quando assevera que Deus é amor. E com Jesus começa uma era nova. Ele foi tão grande, conforme assevera Ernesto Renan, que não coube dentro da história. Todos os vultos grandiosos até aquele momento foram absorvidos pela história, mas ele foi tão extraordinário que dividiu a história antes e depois do seu berço. A partir dele, os fatos históricos receberão outro tratamento, porque ninguém que se lhe equipare. Aquele homem que nasce na manjedoura modesta e se despede dos companheiros numa cruz, numa tarde ensolarada transformada num caos, por tempestade que irrompe inesperadamente, volta em uma madrugada tomada pelos perfumes das rosas de Sharon, para demonstrar a grandeza da vida e realmente confirmar que a morte nada mais é do que a mudança de vibração emocional. É uma transferência de um estado para outro vibratório, dentro das grandes leis que regem o universo. Ninguém que se o equipare, porque Jesus é a luz do mundo, e a sua é a mensagem que deverá ficar perpetuada na história para todo sempre. Mas o que fizemos dessa mensagem extraordinária, depois do seu holocausto, da ressurreição, do apostolado de Paulo, de Pedro e de todos aqueles que saíram divulgando a mensagem pelos mais variados recantos da terra conhecida? Nós chegamos ao 2º século e vamos encontrá-la ainda assinalada pela pulcritude do grande pastor. A herança da escola neoplatônica de Alexandria, fundada fazia 150 anos, ofereceu como legado homens extraordinários que aderiram ao pensamento de Cristo, como Orígenes, Tertuliano, Eusébio, Proclus. Mais tarde, a figura notável do bispo de Hipona,
que irá coordenar o pensamento dentro das primeiras manifestações de natureza teológica, de alguma forma estreitando o pensamento gigantesco do mestre, que não podia ficar subordinado a determinadas imposições legais ou de natureza teológica. Agostinho de Hipona levanta-se para poder apresentar a necessidade de padronizar o pensamento ético de Jesus. E a partir do século IV, com todas as heresias anteriores, culminando por volta de 552, com o segundo concílio ecumênico de Constantinopla, e a declaração de que as doutrinas de Orígenes eram heréticas, a reencarnação é retirada do cristianismo pelo Empáfia de Justiniano, imperador do Oriente, atendendo às necessidades atormentadas de sua mulher, que ele retirara do prostíbulo, e que antes de morrer, em 548, solicitara-lhe que retirasse da doutrina cristã a encarnação, porque ela não estava disposta a voltar à terra para resgatar o crime hediondo de haver mandado assassinar as suas companheiras de bordel, porque se jactavam de que uma meretriz era então a grande imperatriz do Oriente. A partir desse momento, o pensamento cristão parece sossobrar do oceano das paixões humanas, já um tanto marcado pelo Edito de Milão, de 13 de junho de 313, quando Constantino programou a tolerância para o comportamento cristão. Santo Eusébio teria ocasião de dizer: enquanto os cristãos eram mártires, a doutrina era pura, florescia, encantava as almas. Mas depois que deixaram de ser perseguidos e começaram a receber as facilidades terrestres, olvidaram a porta estreita e adentraram-se pela porta larga da perdição, deixando marcas vergonhosas que a noite medieval que se estabelecera na terra se encarrega de atrasar a cultura e o pensamento por quase 1000 anos. E daquele Jesus dedicado ao amor não ficaram sequer as pegadas luminosas, porque durante a noite medieval a vergonha das cruzadas, a hediondez da Santa Inquisição, a impiedade e indiferença pelas criaturas humanas substituíram as dúlcidas e consoladoras mensagens do afável Rabi, que amava as criancinhas e que viera para todos e não apenas para o rebanho, porque ele também tinha ovelhas que a este rebanho não pertenciam. Nada obstante, a misericórdia de Deus, para que não ficassem totalmente apagadas as palavras do inolvidável Rabi, fez que mergulhassem nas trevas medievais a figura inolvidável de Francesco Bernardone, il Poverello, que hoje, dia 4 de outubro, segundo os melhores historiadores, evocamos a sua desencarnação na Porciúncula. Mas também fez que viesse à Terra uma Teresa d'Ávila, um São João da Cruz, um Pedro de Alcântara, para que respingassem na noite imensa as estrelas dos céus, falando sobre a misericórdia de Deus e a compaixão. Até que Lutero, do século XVI, se levantasse para profligar contra a imoralidade da venda, das indulgências, e através do seu protesto abrisse espaço para que o Evangelho pudesse ser restaurado e alcançasse o mundo e os corações,
o que certamente não conseguiu, por causa também da sua Inquisição, quando, apoiado pelos príncipes alemães, que maltratavam o poviléu, que desrespeitavam os direitos à terra e perseguiam os agricultores, experimentando Lutero as perseguições inclementes e na bradar matem também a todos os inimigos, conforme excelentes historiadores da atualidade. E a mensagem que parecia candidata a libertar as consciências humanas novamente mergulha no caos das criaturas humanas. A renascença italiana tenta restabelecer na terra a beleza, trazer a poesia, a arte, a música, aquelas doutrinas que faziam parte da cultura greco-romana do passado. E quando de Alba, depois da Contra-Reforma, o século XVII, nasce no ano de 1623, na França, Blaise Pascal, esse notável espírito que foi um gênio aos 4 anos de idade. Alguns historiadores e biógrafos dizem que ainda nesta infância, do seu quarto de dormir na parede, Pascal procurava decifrar e logrou até a 34ª proposição de Euclides, sem nunca ter lido livros, nem ter tido qualquer mestre. Esse místico e um dos pais da matemática moderna, portador de uma visão transcendental, deixa também o legado da sua fé cristã, da célebre obra Les Pensées, os pensamentos. E ao desencarnar, em 1662, com 39 anos apenas, ele deixa um legado de uma frase memorável que nos chama a atenção nesse momento de crueza, de desafios da sociedade contemporânea. Assevera Blaise Pascal, a sociedade encontra-se em uma situação difícil nesse momento, numa encruzilhada. De um lado, le prix de géométrie, a razão, a lógica, esse espírito do discernimento. Do outro lado, le prix de finesse, que nós traduzimos como gratidão. E que é necessário que esses dois espíritos caminhem lado a lado para poderem lograr a sua perfeita união, le prix de cœur, o sentimento profundo do coração. Porque se a sociedade descuidasse de le prix de finesse, as criaturas humanas devorar-se-ão. O século XVII é exatamente o século que assinala uma grande mudança histórica, quando os grandes pensadores Hobbes, Gassendi e Locke propõem a separação entre fé e investigação à época empírica. É necessário abandonar qualquer tipo de crença religiosa para poder investigar a criatura humana, para entender a origem do cosmos. Naqueles dias, o sistema heliocêntrico saía da ignorância medieval. Galileu Galilei havia demonstrado que a Terra era móvel e girava em torno do Sol, que era o rei com o séquito à sua volta. Outros pensadores haviam estabelecido a realidade da necessidade de uma postura, como Lord Bacon, ao proferir: uma filosofia superficial leva a mente do homem ao materialismo. Uma filosofia profunda leva a mente do homem à verdadeira religião. Mas esses pensadores, agora assessorados por outros tantos, restauram o atomismo grego.
Era necessário pensar-se em termos de átomo, porque o conceito criacionista da lenda de Adão e Eva naturalmente não atendia mais às exigências de l'esprit de geometria. E exatamente aí começa a revolução. Ressuscitada a doutrina de Leucipo, Lucrécio e Demócrito, naturalmente o pensamento científico desvia-se, deixando à margem as ideias notáveis de Sócrates, Platão, Aristóteles, coroada pela vida de Jesus. O século XVIII irrompe. É o século da enciclopédia. Voltaire proclama que acreditava em Deus, sim, não nos Deus que os homens fizeram, mas sim no Deus que fez os homens. Mas é o período terrível da Revolução. A Revolução de 1789 deseja destruir o poder dos Bourbons em França, dos Capetos, e ao mesmo tempo apagar as marcas religiosas, criando um novo calendário e deixando para trás toda e qualquer denominação que evoque as reminiscências da fé arbitrária e dominante. É nesse período que no dia 23 de novembro de 1793, em Notre-Dame, um simulacro de procissão sai carregando aos ombros uma jovem bailarina do Teatro da Ópera, Candeio, que representava a deusa razão. Fazia pouco ali mesmo, no púlpito de Notre-Dame, Jean-Gaspard Chaumetré teria a ocasião de dizer: Deus morreu. A França que pensa não tem necessidade de Deus. O nosso Deus é a razão. E ali diante de mais de 15 mil pessoas que ovacionavam Candeio, começam as arbitrariedades de um materialismo agora que é derivado da velha doutrina atomista, mas que irá produzir frutos muito amargos na sucessão da história. Nesse período, narrou Chico Xavier, o abençoado apóstolo da mediunidade, que naqueles desvarios de arrebentar os santos, os altares, as igrejas, que pareciam a manifestação terrível das doutrinas religiosas de antanho, nos arredores de Paris, estava o modesto jardineiro da pequenina igreja, quando chegaram os representantes do povo para poder invadir a igreja, arrebentar os altares e dali retirarem tudo o que significasse memória da religião até então dominante. E quando chegaram soberbos e presunçosos, pediram ao jardineiro para que abrisse a igreja. E ele, na sua humildade, dobrou-se sobre a enxada que removia a terra e perguntou: a que vindes? Nós vimos apagar os sinais de Deus. E aquele homem modesto perguntou na simplicidade da sua grandiosidade moral: e cadê as escadas? Onde estão as escadas? Ao que perguntaram os prepotentes: para quê? Para vós apagardes as estrelas. Porque os sinais de Deus mais poderosos são aquelas estrelas que brilham muito além da nossa imaginação. E de fato, porque logo depois, no ano de 1802, após as grandes vitórias, o Corso firmava a segunda concordata com o Vaticano, trazendo Deus de volta à França, através da vergonha de um decreto governamental. E no dia 2 de dezembro de 1804, naquela mesma gloriosa catedral gótica, quando o Papa Pio VII se levanta e o coral de 200 vozes canta pompa e circunstância, especialmente criada música para aquele momento, diante do imenso altar, no estrado coberto de veludo vermelho,
E o Papa ergue a coroa que traz em cima de uma almofada de veludo. O grande corso levanta-se e, quebrando o protocolo, arrebata a coroa, autocinge-se para demonstrar quanto odiava a religião dominante. E ato contínuo coroa Josefina como imperatriz. E como se a vergonha que o Papa Pio VII, especialmente convidado para o ato, acabava de sofrer, Napoleão manda encarcerá-lo, sem a menor consideração. E a terra parece tremer, porque naquele ano de 1804, 2 meses antes, reencarnava-se na terra uma das estrelas da noite medieval, a figura impoluta de um homem que fora queimado pelo Concílio de Constância, Jan Hus, que, segundo a tradição do mundo espiritual, quando se encontrava atado ao poste, as labaredas começaram a crepitar. Ele acompanhou uma mulher que trouxe uma acha de lenha e jogou no fogaréu. E ele então disse: sanctas, humildade. Aquela humildade santa e aquela ignorância maior. Sensibilizaram Jan Hus. E quando as labaredas começaram a queimar o corpo através dos tecidos agora em chama, e a fumaça já o sufocava, ele teria dito com uma severo espírito Viana de Carvalho: vós hoje assais o pato, porque no idioma tcheco-eslovaco, que era da época, Rus significa pato ganso. Mas dia virá que o cisne de luz voará tão alto que as vossas labaredas não alcançarão. Era o dia 3 de outubro desse ano de 1804 em Lyon, quando se reencarna esse mesmo espírito de Jan Hus na figura portentosa de Hippolyte Lyon de Nizar Rivail, cuja data de aniversário, 209 anos, celebramos no dia de ontem. Que curioso! Nasce Allan Kardec no dia 3 de outubro e desencarna no dia 4 Francisco de Assis. Era Le Prix de Finesse em São Francisco e Le Prix de Géométrie em Allan Kardec, fazendo Le Prix de Cœur, esse sentimento do coração. E será exatamente esse menino que depois de Verdun, ante a grandeza intelectual e moral de Pestalozzi, irá para Paris para levar o método extraordinário do eminente mestre, quando a humanidade estorcegava neste século XIX, entre a invasão das ideias destrutivas, numa Paris que era cidade-luz e que recebeu o espólio da filosofia materialista de Schopenhauer, com seu imenso pessimismo, que teria a ocasião de ver o delírio de Friedrich Nietzsche, quase no fim do século, com seu assim falava Zaratustra, matando novamente Deus, que sempre ressuscita das cinzas, dos escombros como Circe, para pairar acima da pequenez humana no infinito dos seus penetrais. Nesse período, as ideias de Spencer, aureoladas pelo pensamento de outros como Haeckel, e por que também não recordar Engels e Marx, começava a dominar as mentes. É curioso notar um fato. Marx apresenta o seu Manifesto Comunista no dia 31 de março de 1848, às 10 horas da manhã em Londres. E nesse mesmo dia, ao entardecer, no outro lado do Atlântico, em um pequenino lugar do estado de New York, 2 meninas e sua família têm a maior dificuldade de dormir naquele cottage de madeira
porque sons especiais e ruídos tormentosos vêm quietando a família desde há muito, mas especialmente nesta noite, quando se trava o grande diálogo entre o mundo físico e o mundo transcendental. É o lugarzinho chamado Hydesville, do condado de Rochester. A família Fox, pertencente ao fundamentalismo americano, irá oferecer à humanidade a resposta para o que Carlos Marx havia colocado em Londres, enquanto apresentava o seu manifesto comunista. No discurso memorável, o grande economista gritou: para que Deus? A religião é o ópio das massas. E tinha razão. Porque a religião dizia ao operariado, aos camponeses, e suporte os patrões perversos. Tenham paciência. Quando eles morrerem, irão para o inferno. E vós outros, os bem-aventurados do Sermão da Montanha, ireis para os céus. Lê do engano, porque quando cada poderoso morria, hoje desencarna. As exéquias fúnebres, a denominada missa de corpo presente, com todo respeito de nossa parte, absolve-os da penalidade que lhes parecia imposta. Quando leiam a de corpo presente de 7º dia do primeiro mês ou do primeiro ano, e os miseráveis, que sequer podem pensar de como morrerão e jamais terão exéquia de qualquer natureza, particularmente fúnebre, esses não têm direito de receber qualquer homenagem religiosa que lhes custa um preço que não podem pagar, e continuarão no inferno dos padecimentos. Então não deixa de ser um ópio que aquelas doutrinas de então aplicavam na multidão dominada pelas suas paixões, seu esforço para recuperar-se. E é exatamente nesse dia que o mundo espiritual desce à terra com mais vigor, porquanto alguns nobres espíritos já estavam reencarnados para constituírem a grande elite da codificação espírita, trazendo de volta à terra o Consolador, não o solucionador dos problemas humanos, mas aquele que enxuga as lágrimas, os suores e aponta o caminho para que se possa transformar cada criatura, auto-iluminando-se com a achote sublime da palavra de Jesus. E será a partir de Hydesville que esses fenômenos viajarão para Southampton, depois viajarão da Inglaterra para a França e serão assistidos pelo mestre, por le professeur Rivail, até que ele, a 18 de abril de 1857, apresenta o livro dos Espíritos, inaugurando nos tempos modernos a era do Espírito imortal. O livro dos Espíritos vem com uma filosofia que consegue elucidar os enigmas do pensamento, matar as velhas interrogações, responder aos quesitos que Édipos, na estrada de Tebas, atender à esfinge ao lhe perguntar quem é que pela manhã caminha em 4 patas, ao meio-dia em 2 e ao entardecer em 3. E Édipos responde que é o ser humano, engatinha, é bípede, e no peso dos anos apoia-se no bordão, no bastão para sobreviver. Allan Kardec é o novo Édipos, que nos vem dizer quem somos, de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos. As 3 interrogações, até então sem respostas, e o Espiritismo desdobra a sua proposta luminífera sobre a terra, consolando e guiando as almas que têm sede da verdade, que padecem na escuridão e encontram agora a sua estrela polar na condição de guia. Logo depois,
Em 1861, apresenta o mais notável tratado de natureza paranormológica de que se tem notícia, o Livro dos Médiuns, estudando a peregrina faculdade humana de entrar em contato com o mundo transcendental, esse mundo espiritual no qual nos encontramos mergulhados, nada obstante a indumentária carnal. E em 1864, a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo Sesc centenário estaremos celebrando a partir de janeiro do próximo ano. E nesse livro inolvidável, o insigne mestre coloca como prefácio a mensagem grandiosa do Espírito de Verdade, quando diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalhando-se por toda a terra, assemelham-se a estrelas cadentes que vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, prossegue, que são chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e naturalmente glorificar os humildes. As grandes verdades descem e o Espírito de verdade convida-nos, aos homens e às mulheres, para que nos deixemos dominar pelas palavras sublimes do Evangelho de Jesus, que Allan Kardec terá a oportunidade de analisar nas 5 partes de que se constitui, primeiro, os atos naturais da vida de Jesus, as profecias, os milagres, as palavras que serviram de base para a teologia católica e a mensagem moral. Ele deixa mais os 4 primeiros desígnios ou paradigmas para poder dedicar-se à lei moral, que é a lei que vigia no universo. Ele nos apresenta Jesus de volta para atender às necessidades do mundo, para poder consolar os corações, e repete as dúlcidas parábolas inolvidáveis do bom samaritano, uma das mais belas lições de psicologia de todos os tempos. Aquele samaritano detestado, socorrendo aquele judeu que havia sido assaltado no caminho da vida, qual ocorre com todos nós, que foi menosprezado pelo sacerdote da sua casta, pelo levita da sua tradição, e recebe nas mãos desse detestado, abjeto, a dúlcida carícia de ter minoradas as suas feridas, lavadas com unguento e com vinho, ser colocado na sua animalia, levado à hospedagem, e como se não bastassem todas as carícias e recompensas, esse estranho samaritano diz ao hospedeiro: aqui estão mais 2 denários. 2 denários, moeda que corresponde à dracma, e que valeria hoje, segundo alguns especialistas, cada um denário R$4,15, e que era normalmente o pagamento de um dia de trabalho de algum servidor. E deixo-os, porque se for necessário na minha volta alguma despesa extra, eu aqui estou para regularizar. Que de seu de extraordinária misericórdia, de bondade, de sabedoria. Mais tarde teremos a oportunidade de ver a doutora Elizabeth Kübler-Ross, assinalando que nós deveríamos naturalmente atender a criatura, mas acima de tudo acompanhá-la depois do atendimento.
não somente na hora grave da doença, mas também na adolescência, para poder evitar uma recidiva. Esse samaritano era, sem dúvida, um verdadeiro cristão. Como dirá Kardec a respeito daqueles que são espíritas pelo coração, que não conhecem a doutrina na sua filosofia, na sua experimentação, mas têm na intimidade do ser que são, através da grandeza moral do seu comportamento. Esse evangelho retorna, e em toda parte da terra as estrelas do mundo espiritual comunicam-se, convidando as criaturas à sua transformação moral como condição essencial, porque se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as suas más inclinações. Que extraordinário Allan Kardec! Ele não diz que o espírita é aquele que já conseguiu o êxito da autoiluminação, mas é todo aquele que está lutando. Então sou um espírita imperfeito, sem dúvida, espírita porém que sou, pela convicção e pela conduta que tento impor-me à luz do Evangelho restaurado de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse Evangelho que o Espiritismo hoje traz para atender às necessidades éticas, estéticas, morais, sociológicas, culturais, psicológicas, da criatura humana que pôde interpretar os grandes enigmas do macrocosmo, ainda em escala reduzida, que penetrou no microcosmo e pode deter o bóson de Higgs, como sendo a assinatura de Deus na sua obra, mas cujo desenvolvimento moral ainda rasteja na intimidade dos paus da sua própria existência. Mas volta Jesus, porque o Espírito de verdade, conforme podemos depreender, é o próprio Jesus, que retorna às ovelhas transfiadas de Israel, como do passado, para proclamar o período do amor. E quando vemos hoje os modernos psicoterapeutas, psiquiatras, estudiosos do câncer, proclamarem que o amor é a mola mágica da vida e é a grande solução para os problemas humanos. O amor parece que sai da velha teologia, deixa de ser uma virtude teologal para ser uma psicoterapia. Quem ama não adoece. Diz alguns notáveis estudiosos da saúde: quem ama pode ter doenças, mas se não torna doente, porque doente está e se encontra quando agasalha o ódio, o ressentimento, quando dá lugar à vingança, quando se permite o luxo de vivenciar as más inclinações. Mas quando se abre ao amor, à ternura, ao encantamento, a vida adquire um sentido todo especial. É por isso que o Evangelho do Mestre tem regime de urgência. Torna-se-nos inevitável fazer uma viagem de volta ao Sermão da Montanha, à sinfonia inacabada que foi cantada naquele monte que era um monte qualquer e que a partir daquele instante tornou-se um símbolo da Era Nova. É indispensável que nós, os cristãos, deixemos-nos embriagar pelo licor sublime da palavra de Jesus e, encantados pelo seu verbo, selado pelo seu exemplo, voltemos a conjugar o verbo amar realmente, não só ao enunciá-lo, mas especialmente ao vivê-lo no lar, entre os parceiros, com os filhinhos, que muitas vezes são deixados à margem pelos pais ávidos de ganhar mais para dar coisas, porque não têm a coragem imensa de dar-se a si mesmos.
de remunerar funcionários de alto custo para cuidar da prole que a eles deve e cabe o direito e o dever de atender, ou modernamente os funcionários virtuais e televisivos que podem apresentar as melhores técnicas, mas não são capazes de amar, porque o amor é um sentimento sublime que brota como a origem de Deus que está em nós, porque somos dos trigênitos, da divina luz gerados. E é natural que essas almas que nos são confiadas recebam o elixir de longa vida da nossa ternura, da carícia, que cada vez mais escasseia nas famílias, do devotamento, do sacrifício. Nunca me cansarei de recordar de minha mãe. Permitam-me a licença. Quando eu contava 4 anos e meio para 5, uma família volumosa, éramos então 12 irmãos vivos, com meus pais 14, à mesa modesta. Depois daquele período do crack de Nova York, quando meu pai perdeu tudo, ele era exportador de folha de tabaco, e foi quase levado à indigência. E eu vi a minha mãe estoica e analfabeta, sentada à mesa, porque eu era o filho menor, o último, ali ao seu lado. Enquanto nos alimentávamos, ela tomava café negro. No máximo se permitia colocar farinha para fazer o especial mingau. E um dia, na minha ingenuidade, eu perguntei: mãe, por que a senhora não come? E ela disse: porque tomo café. E por que toma café? Porque tira a fome. E por que a senhora quer que tire a fome? Para que a comida que seria para mim fique para você e seus irmãos, que estão em fase de desenvolvimento. Eu não entendi exatamente. Achei aquilo maravilhoso. Ela não comia para que eu pudesse comer. Na minha estupidez de criança, eu fiquei admirado e agradecido, porque criança nordestina tem uma fome muito especial. Então eu olhei bem para ela, e à medida que os anos cederam, a situação mudou. Meu pai conseguiu reabilitar-se um tanto. O alimento era farto à mesa, ela também se nutria. Eu então, aos 6 anos de idade, prometi-me que toda a minha vida, durante toda a minha vida, ninguém passaria fome ao meu lado sem que eu não pudesse intervir em homenagem àquela mãe que passava fome para que seus filhos não experimentassem a rudeza da ausência do alimento. E Deus me permitiu a honra de poder estar ao lado de pessoas esfaimadas de pão, esfaimadas de luz, esfaimadas de amor, necessitadas de solidariedade, de educação, e com um grupo de companheiros estoicos, envolvemos-nos nesta revolução de l'esprit de finesse, para poder termos um dia a paz do coração. É necessário, portanto, que esse amor renasça no coração das famílias. Maior convivência, especialmente com os filhos na idade da transição, no período da adolescência, quando vem a irrupção dos hormônios sexuais, dos órgãos anexos. Eles necessitam de orientação da palavra do pai ao filho masculino, da presença da mãe à filha, para poder evitar que vão fazer perguntas perturbadoras a colegas perturbados e sejam adotados pelos traficantes do crack, pelos traficantes de drogas ilícitas. E vejamos esta queda moral da sociedade, a violência que irrompe na família, a violência sob todos os aspectos considerados. Lamentável e dolorosamente a violência do colarinho branco, especialmente esta que deveria ser o exemplo, como Otaviano impôs, que a dignidade deve estar na casa da governança, para que o povo, tendo governantes dignos, possam imitá-los. Mas é a falta do Evangelho, reconhecemos. E é por isso que a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul elegeu
para o seu 7º Congresso Espírita Estadual. O Evangelho no mundo, o Evangelho nos corações, solicitando, como gritou o apóstolo Paulo, que nos tornemos cartas vivas, para que todos leiam em nós, em nossa vida, não escutem apenas em nossa voz o Evangelho de Jesus, nos silêncios homéricos quando formos apedrejados, na ternura imensa quando formos incompreendidos, nos testemunhos de fé, porque não esqueçamos os testemunhos dirigidos aos cristãos espíritas, não são menos impiedosos do que aqueles que ceramizaram as feras do circo romano, as lutas de gladiadores e as feras. Porque hoje o circo não tem dimensões. E essas feras estão dentro de nós. É a nossa sombra junguiana. São as nossas paixões que necessitam ser domesticadas para que possa cantar a palavra dúlcida do amigo de quem não tem amigos. Foi Humberto de Campos Espírito que escreveu pelas mãos santificadas do apóstolo Xavier e que narraremos ao sabor da própria emotividade. Era o cair de tarde em Jerusalém. Era o mês de Nisan. A primavera dava gargalhada de flores, especialmente as rosas de Sharon. Desabrochava em abundância. Quando um homem esguio, sentado na escadaria do templo em Jerusalém, olhava o vale do Cedron e naturalmente o jardim das oliveiras ali de frente. A terra apagava as suas luzes, porque o leque de plumas douradas do sol fechava-se no poente, deixando irisadas as nuvens que os braços do vento carregavam suavemente na direção do crepúsculo, quando uma jovem mulher, de aparência babilônia, passa diante daquele homem fascina-se com a irradiação que dele se exterioriza. Era uma vendedora de ilusões. Corrige o traje, melhora os cabelos ajaezados por pedras preciosas e, dando à voz uma tonalidade de ternura, diz-lhe: Nazareno, eu sei que tu és um nazareno. A tua barba e os teus cabelos denunciam-te. Hoje é dia de meu aniversário. Eu gostaria de convidar-te para que sejas o meu hóspede especial. Eu resido ali ao lado, em um vilino, um pouco distante daqui do templo. E começarei a minha festa. Quero dizer-te que hoje eu recusei vários clientes. Recusei um sacerdote, recusei um legionário, um príncipe de Alexandria, porque hoje sou eu quem vai eleger o parceiro para a sua noite de delícias. E quero dizer-te que cobro muito caro. Por isso tenho as minhas burras recheadas de gemas, de moedas de ouro. E tenho também os tecidos mais caros aqui do Oriente. Tu virás. Ele olhou-a. Havia nos seus olhos ternura e compaixão. Seus lábios moveram-se delicadamente. E aquele homem magro, de testa larga, banhada de suor, com o cabelo preso à poeira, disse-lhe: hoje eu não posso. Oh, Nazareno! Respondeu ela quase com sarcasmo: tu não sabes quem sou eu. Eu sou vendedora de perfumes. Os homens disputam-me, mas eu te convido para que venhas à minha casa. Não te cobrarei nada, eu sei que tu não és daqui. Os teus pés estão arranhados pela erva do caminho, e a sudorese deteve o teu cabelo e o pó na tua face. Vem à minha casa, eu mandarei uma escrava nua bailar, e depois, com uma bacia de prata e unguento, lavarei os teus pés, e os enxugarei com os meus cabelos. Tu virás
O Nazareno olhou-a, mergulhado num doce cismar, e respondeu: mas hoje eu não posso. Nazareno, não sei por que tenho que te dizer isso. Eu te convido porque vejo nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo porque te amo. Eu nunca disse a um homem que eu amava, mas a ti eu digo: eu te amo. Vem, Nazareno, eu não te pedirei nada. Eu me contentarei que tu te sentes no meu divã, no meu triclínio, e eu ficarei à porta contemplando a tua beleza plácida, para poder dizer mais tarde que um dia um homem que era belo como a labareda de fogo, que era nobre como a espada nua, e era bom como o favo de mel, passou pela minha casa, pelo meu bordel, e não me tornou mais desventurada. Vem, tu virás. Ele levantou-se, os zigomas da face salientes, delgado, 1,75 m, talvez 78, dizem. Estendeu as mãos com ternura e disse: hoje eu não posso, mas eu te prometo, um dia que não está longe, nem muito perto, eu te atenderei ao convite, irei ter contigo. Não quero. Se não vieres hoje, não voltes nunca mais. E saiu revoltada, consertando a indumentária, e desapareceu na esquina do templo. A noite caiu sem preâmbulos, e 2 anos depois, em um amanhecer do mês de Kislev, setembro, outubro, estava ele no poço de Betesda, ali nas piscinas, quando uma mulher veneranda acercou-se-lhe e falou-lhe alguma coisa ao ouvido, e perguntou-lhe: tu irás? Sim, eu irei contigo. A mulher tomou-lhe da mão, fez que ele atravessasse uma ravina, e numa cova no monte ali, a mulher disse: aí dentro, Senhor. Ele adentrou-se. O claro escuro produziu um choque no nervo luminoso, no nervo óptico. Ele estendeu as mãos e foi às apalpadelas na direção de um gemido. Seus níveos dedos penetraram em cabeça marcada pelo pulso, e os cabelos largavam na ponta dos seus dedos. Ele abriu os olhos. Era um corpo que transandava odores pútridos, recurvado sobre si mesmo, que gemia e que chorava. E então ele disse suavemente: aqui estou. Daquele monturo humano levantou-se uma cabeça, limpou os olhos em 2 chagas. Oh, Nazareno belo, por que demoraste tanto? Faz 2 anos que eu te aguardo. Desde aquele momento, quando te encontrei no templo, na escadaria. Eu que não tinha paz, só alegria. Perdi a alegria de viver, já que havia perdido a paz. E cada noite eu colocava uma lâmpada na minha janela, para que ela iluminasse a estrada por onde tu virias. E tu não chegaste nunca. Agora é tarde. Tenho lepra. Foge. Se tu viesse por compaixão, foge. Porque se eles souberem, te mandarão para o vale dos imundos. E se viesse por piedade, ou para comprar algum perfume, já não os tenham para vender. Vê-me, sou toda a podridão. Ele sorriu. Eu te disse que um dia eu atenderia ao teu chamado. E abaixando, ergueu-a, estreitou-a de encontro ao peito magro, e saiu a claridade do dia. A mulher arquejante, quase na agonia da morte, cobriu os olhos envergonhados dos lepromas. Com um braço ele a retinha, e com o outro tirou-lhe a mão que ocultava a sua vergonha, e lhe disse: não me censures. Eu assim procedo,
E lembrou-se da frase dela: porque agora vejo nos teus olhos uma estranha chama e te amo. Dá-me tua alma. Se o teu corpo não serve para nada, ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, e as ovelhas que o Pai me confiou, não as deixarei perder-se. E estreitando ainda mais aos braços, ela desfaleceu, e ele continuou cantando: ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, porque leve o meu fardo, suave é meu jugo, vinde, e eu vos aliviarei. Ó Jesus, 20 séculos depois, ainda estamos na postura da pobre meretriz. Nós te pedimos para que venhas à nossa casa para te oferecermos tapetes raros e joias, especiarias, quando tu apenas queres o amor que ainda não sabemos te dar. Por isso a irmã dor aloja-se-nos no coração, para que despertando possas ver nos nossos olhos, de maneira diferente e refletida, a claridade sublime do amor. E nesses dias de tanta perversidade, de tanta indiferença, em que a tua mensagem agora vai sendo divulgada e cresce para atender as almas, permite-me dizer-te da emoção que me invade, sem reclamar, e da gratidão que me toma, sem qualquer sentimento de outra natureza, dizendo ao Pai: ó Senhor, muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu me percebo contemplando os cegos que se debatem na escuridão, que choram na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro. E a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o temporilar da chuva do telheiro, a melodia do vento dos ramos do ormeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais ouve-se uma vez e não se esquece jamais. Pela voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que legisla, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, pela voz que teu nome profere, conduz-se da emoção. Mas diante da minha sinfonia, eu me dou conta daqueles que sofrem de afasia, que não falo de noite, que não canto de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham,
mãos de ternura que libertam da amargura, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito de quero rogar. Porque vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão ou uma favela, um ninho, uma tapera, um gravato de ouro, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão. É tão triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Obrigado, Senhor.